E aí galera, beleza? Bem-vindo ao nosso aulão e hoje a gente tem muita coisa para falar. Para começar, vamos pela Revolução Industrial. Eu sei que você acha que história é o estudo do passado e eu sei que você está acostumado a pensar em assuntos ligados à história sempre a coisas fechadas, acontecimentos com começo, meio e fim. Mas a Revolução Industrial, ela não é bem assim. Para começar, a gente vai dividir a Revolução Industrial em fases. Nós temos a primeira Revolução Industrial, ou primeira fase, a segunda, a terceira e atualmente nós temos a quarta Revolução Industrial. E como que você vai se achar nesse lerê todo? Foca nas características, mais do que nas datas. O que você precisa saber sobre a Revolução Industrial? A primeira Revolução Industrial, ela começa com o carvão e com energia hidráulica. E foi um momento de grande euforia, onde todo mundo ficou muito empolgado com o que a tecnologia poderia fazer para nós. E nesse momento surge inclusive um universo de literatura chamado steampunk, que seria uma espécie de projeção de como o futuro seria graças àquelas evoluções tecnológicas tão grandes. Hoje, para nós, o universo steampunk parece um pouco estranho, porque é como se fosse um futuro alternativo do passado. Mas isso se dá por quê? Com a descoberta de que com carvão e água a gente podia criar energia, o mundo, que era gigantesco, ficou desse tamanhinho aqui. Por quê? Agora eu tenho motor. Agora eu tenho energia para poder movimentar um barco sem depender do curso do rio ou das correntes marítimas. E isso faz com que as viagens fiquem muito curtas. Isso faz com que as distâncias pareçam menores. Além disso, a força criada por essa energia podia substituir o trabalho de várias pessoas diferentes ao mesmo tempo. E especialmente na indústria têxtil, isso faz muita diferença. Um tear mecânico precisa de 3 trabalhadores. Eu sei, parece muito estranho, mas precisa. 2 para mover a boca do tear e 1 para passar o que a gente chama de peixinho. Ou seja, 2 para mover as linhas que estão assim e 1 para mover a linha que vai entrando entre as tramas assim. Pois é, imagina a loucura de você ter que ficar abrindo e fechando o tear, usando a força de 2 pessoas num trabalho repetitivo, com um capial correndo de um lado para o outro, passando o peixinho para você conseguir fazer tecido. Era trabalhoso, precisava de muito gasto, uma mão de obra enorme e a produção era lenta. Agora, com o tear movido mecanicamente a partir do carvão ou da energia hidráulica, você tem uma única máquina funcionando sozinha. E olha que louco, essa máquina não para fazer xixi, não fica com dor no braço, não vai tomar um cafezinho e não tira licença porque ela não fica doente. E o trabalho repetitivo não diminui a qualidade do trabalho. Sabe quando a tua mãe manda você ajudar a cortar nhoque? E os primeiros nhoquinhos, eles são bonitinhos, perfeitinhos, todos eles do mesmo tamanho. Mas os últimos, você fica até na dúvida se eles são nhoques, porque eles saem tudo zoado. Então, o trabalho mecânico, manual tem isso. Quando você repete muitas vezes a mesma coisa, o seu cérebro desliga. E isso compromete a qualidade do serviço, porque você começa a não pensar sobre o que você está fazendo, você começa apenas a mover-se, sem prestar atenção nos detalhes e compromete o produto final. Então, os trabalhos antes da primeira Revolução Industrial tinham um quê de artesanal, que era muito legal, mas não davam conta desse capitalismo que está surgindo por 2 motivos. Primeiro, a lentidão com qual era produzido e segundo, a qualidade que nem sempre vai sair igualzinha. Como é que eu posso colocar um preço único num produto se cada produto sai de um jeito? Difícil, né? Então,
Essa é a questão. Segunda coisa que você tem que entender. Isso causou uma euforia incrível. As pessoas ficaram encantadas com a máquina. Começaram a sonhar alto, a projetar futuros, a pensar nas possibilidades e daí veio o desemprego. Por quê? As máquinas foram muito legais e elas substituíam trabalhos humanos com muita facilidade. Só que a sociedade inglesa, principalmente, daquela época, não tinha aonde enfiar essas pessoas que eram substituídas. Isso é um dilema tão forte, causou um desemprego tão assustador, que para vocês terem uma noção, ainda é uma questão a ser discutida sempre. A primeira revolução industrial trouxe à tona a discussão entre evolução tecnológica e absorção social. O que é isso? A gente tem tecnologia para colocar catraca eletrônica em todos os ônibus do país. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa cara, é uma coisa que facilitaria muito o dia a dia das pessoas, certo? Só que a gente tem aonde enfiar todos os cobradores de ônibus que vão ficar desempregados? A gente tem um trabalho para eles, caso todos eles percam o emprego hoje, do nada, assim? Então, foi o que aconteceu na primeira Revolução Industrial e ninguém sabia que isso era uma possibilidade, porque lá era a primeira vez. Agora, como a gente já está escolado, a gente começa a pensar. Por isso que, às vezes, nós temos tecnologia para fazer certas substituições no dia a dia do mercado, mas a gente não faz. Por quê? A gente pode causar um caos social, e esse caos social espirra na economia. Não pensa que o patrão é bonzinho e fala assim, nossa, a sociedade não consegue absorver, tadinho, não vamos fazer então, né? Não é só isso, não é uma questão moral, é uma questão econômica. Menos gente trabalhando é menos gente com dinheiro no bolso para comprar. E se as pessoas não compram, de que adianta eu produzir aquele monte de coisa e não ter para quem vender? Então esse equilíbrio ele precisa acontecer e a primeira revolução industrial ela é toda pautada nisso. Ok? E a segunda? A segunda é quando vem a energia elétrica por si. E essa energia elétrica ela vem de diversas fontes. A maioria delas a gente ainda usa, só que qual que é o tchan? Também é quando você tem o petróleo entrando em cena. E o petróleo, meu amigo, o petróleo mudou o mundo. E a gente usou ele como se não houvesse amanhã. Para tudo. Se você olhar bem ao seu redor, você vai perceber que muitas coisas na sua casa são feitas com petróleo. Basicamente tudo aquilo que tem plástico, só para começar. Isso, e o petróleo ainda está inserido em outros produtos em quantidades menores. E o combustível do seu carro é petróleo. Tudo isso é feito baseado no tal do petróleo, que é super da hora, é super legal, revolucionou o mundo, mas ele não se renova. Ai, mas o petróleo não é uma coisa natural? É, filho, mas infelizmente a gente ainda não descobriu como que a gente faz para enterrar um osso de dinossauro, esperar 50 milhões de anos e fazer o petróleo novo em laboratório em meia hora. Então, a gente usou como se não houvesse amanhã e agora nós temos uma crise, porque começamos a ver que ele vai acabar, começamos a vislumbrar um mundo onde a possibilidade de fazer petróleo artificial não existe e a gente vai precisar substituir ele por alguma outra coisa. Note que isso sempre vai acontecer na Revolução Industrial. Um momento de grande euforia e empolgação, seguido de uma enorme decepção e medo. Por quê? Porque tudo que é novo causa isso. Você sabe, você já teve uma namorada ou um namorado? Então, sabe aquela fase da Lagoa Azul, tipo, uou, tudo é incrível e de repente você percebe que está namorando uma pessoa e que essa pessoa tem defeitos? É exatamente a mesma situação, tá? A Revolução Industrial, ela dilatou a pupila do planeta inteiro. Todo mundo ficou lindo, maravilhoso e apaixonado. Só que conforme a gente vai se aproximando do dia a dia mesmo e das consequências que isso traz, a gente começa a ver os defeitos e os problemas. A
A segunda revolução industrial, graças ao advento do petróleo e da energia elétrica, trouxe essa consciência da sustentabilidade e trouxe essa questão de procurar formas limpas de energia e procurar formas renováveis de tocar a nossa vida, o nosso estilo de vida moderno. Só que é com a terceira revolução industrial que as coisas começam a ficar um pouco mais eufóricas. E a terceira revolução industrial vem com a internet. A terceira revolução industrial vai começar lá nos anos 90. Ela começa a ter um contorno nos anos 80, mas é nos anos 90 que ela explode, que é o fato de que agora, se o mundo está pequeno graças ao motor, ao combustível e tudo mais, com a internet, o tamanho do mundo nem importa, porque eu posso conversar com pessoas em qualquer lugar, a qualquer momento, sem precisar sair da minha sala. Nesse momento, você está me assistindo na sua casa, ou sei lá onde é que você está, e eu fiz essa aula numa sala, sem sair daqui. E mesmo assim, você consegue me ver e aprender comigo. Esse é o tchan, essa é a questão, essa é a sacada da terceira revolução industrial. O fato de que, se antes as distâncias ficaram menores, agora elas simplesmente deixam de ter importância relevante para muitas coisas. E isso facilita demais, principalmente o comércio, porque se antes você tinha que lidar com o cliente cara a cara, agora eu não preciso nem saber quem é. Eu só enfio a caixa no correio, pronto, tá feito. E eu nem preciso sair de casa para enfiar a caixa no correio. Eu pego meu telefone e digito ali e o entregador vem buscar. Simples assim. Alguns cliques. A terceira revolução industrial, ela facilita muitas coisas. E uma das coisas mais interessantes que vem com ela é a questão da globalização, que se torna não mais um sonho de futuro, mas uma realidade para quase qualquer pessoa. E eu digo quase qualquer pessoa, porque o advento da internet é muito legal, trouxe muitas facilidades, ajudou muita gente, só que também mostrou muito o quanto nós temos uma coisinha chamada disparidade social. O que é disparidade social? É a distância entre a elite e a plebe. Quanto maior essa distância, mais instável vai ser a economia desse país e mais instável vai ser o IDH desse país. Mais frágil vai ser esse IDH. Quanto menor essa distância, mais estável vai estar a economia de um país. E esse é o grande truque do capitalismo. É impossível gerar riqueza sem gerar pobreza. Então, como que os países ricos conseguem fazer isso durante a terceira revolução industrial? Simples. Eu gero a riqueza no meu país e a pobreza em outro lugar. A internet ajudou, facilitou muito com que esse tipo de barreira fosse quebrado. E os países considerados hoje países ricos e desenvolvidos são países que geram riqueza dentro do próprio território e terceirizam a sua pobreza para o território de vizinhos ou adversários políticos ou fornecedores de mão de obra. Então, por exemplo, onde está a maior parte da pobreza dos Estados Unidos? Não é nos Estados Unidos. Aí é que está. Quando a disparidade é muito grande, você não consegue fazer isso. Então, os chamados países emergentes são países onde a disparidade é tão grande que se torna impossível gerar riqueza aqui dentro sem que a pobreza também fique aqui dentro. E eu digo aqui porque o Brasil é um destes países. Nós estamos ainda lidando com isso, mas dentro da terceira revolução industrial ficou muito evidente a diferença entre os nossos estados, onde você tem níveis de desenvolvimento tecnológico, de chegada de recursos e de abertura cultural,
E também, querendo ou não, os intercâmbios culturais acontecendo com uma facilidade maior em um estado do que no outro. Você tem regiões onde você sai na rua e você consegue ouvir pessoas falando vários idiomas diferentes. E você tem regiões onde você sai na rua e não tem rua, só tem terra. E essa terra, às vezes, nem está usável, porque ela está rachada, já que não tem água. E é isso. Você tem lugares com escolas bilíngues, trilíngues. Você tem lugares no Brasil onde se oferece cursos bilíngues e trilíngues para bebês na creche. E você tem lugares no Brasil onde não tem professor na sala de aula para o ensino médio e onde não tem teto na sala de aula para os alunos poderem ter aula num dia chuvoso, por exemplo. Isso é disparidade. Essa distância que faz com que dentro do nosso país existam dois mundos tão distintos. E com a internet, isso vai ficar cada vez mais evidente. A quarta revolução industrial, ela começa depois dos anos 2000. E ela vem com o quê? Com a inteligência artificial. A quarta revolução industrial, ela traz pela primeira vez em muito tempo o dinheiro se tornando obsoleto em alguns momentos. Então a forma como a gente usa para medir riqueza começou a mudar. A gente agora pode trabalhar com Bitcoin ou o cartão, que é o famoso dinheiro de plástico. Inclusive, durante a pandemia, muitas pessoas simplesmente perderam o hábito de ter dinheiro na carteira, porque não precisam. Fazem tudo por transferência de celular, por Pix, ou só levam o cartão e nem precisa digitar a senha, é só aproximar que as coisas estão pagas. E por conta disso, estima-se que a quarta revolução industrial ela seja voltada também com uma revolução da maneira como nós contaremos a nossa riqueza e principalmente o que é que nós consideramos ser uma riqueza. Revolução Industrial, tá tranquilo? Achou que acabou? Então, tem uma última coisa que você precisa saber sobre a Revolução Industrial. E o legal dessa coisa é que vai nos levar para o nosso próximo tema também. Se você souber direitinho como funciona o tal do imperialismo, vai ficar mais fácil você entender a história dos Estados Unidos e as guerras mundiais, porque nós vamos falar ainda sobre alguns desses temas. E a primeira coisa sobre o imperialismo que você precisa entender é: nós nunca deixamos de ser colonizadores. O ser humano ele tem uma tendência natural a querer aquilo que está longe, que é diferente e que às vezes nem dele é. A gente contém esse nosso impulso de vez em quando, mas em nível político, ele nunca deixou de existir. E isso acontece por quê? Porque nem todo mundo tem tudo o que precisa dentro da própria casa. Você já ouviu falar das antigas polis gregas, que eram cidades autônomas, autossuficientes e independentes. Isso é muito bonitinho, isso é muito legal, e lá na Grécia Antiga funcionou muito bem, só que essas cidades eram muito pequenas se você comparar com as cidades que nós temos hoje. O auge da cidade de Atenas, por exemplo, faz uma cidade de interior nossa parecer gigantesca. E isso é porque nem tinha tanta gente no planeta. Nós ainda não tínhamos nos reproduzido tanto ao ponto de encher de gente o nosso mundo. E os recursos naturais, eles meio que davam. Só que agora, com a melhora da qualidade de vida, as facilidades de reprodução, e ainda assim nós temos uma reprodução complicada, a gente vai começando a popular demais e os recursos não são mais suficientes. Então o que acontece? Hoje, em vez de termos a polis, que é a cidade autônoma, independente e autossuficiente, nós temos um conceito chamado cidade em teia. Uma cidadezinha é interligada com a outra. E eu te dou um exemplo. Quando você começa a chegar perto do ensino médio, você começa a pensar em que faculdade você quer fazer, se você quer fazer faculdade, ou se você quer fazer um curso técnico, ou ter uma profissão diferente. E nesse momento, na cabeça do jovem sempre vem aquilo: será que eu vou precisar mudar de cidade para aprender a profissão que eu quero?
Porque, por exemplo, em todas as nossas cidades tem médicos. Mas em todas as nossas cidades tem faculdade de medicina? Não, né? Então, e eu vou além. Em todas as nossas cidades tem médicos que moram lá, ou de vez em quando aparece um médico, cuida de o quanto ele conseguir de pessoas, depois ele vai embora e você só vai ver ele de novo daqui muito tempo. Porque lembrem que nós falamos que no Brasil, por exemplo, graças à disparidade, tem cidades que não têm esses recursos de maneira permanente. Então, todos os médicos que trabalham em algum lugar, eles se formaram em algum lugar. E nem sempre eles vão se formar no mesmo lugar onde eles trabalham, mas doente tem no mundo inteiro. E isso se a gente for pensar que só gente doente precisa de médico, que a gente sabe que nem é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Muito simples. Se tem gente que precisa de médico no mundo inteiro, mas não existe faculdade de medicina, cursos de medicina no mundo inteiro, então esses médicos eles precisam sair do seu lugar para se formar e depois atender em outros lugares. Isso é o conceito de cidade inteira. Eu não consigo produzir na minha cidade tudo aquilo que eu consumo. Preencha aqui a profissão que você quiser. Preencha aqui o recurso que você quiser. Se eu tenho que pensar em me deslocar de cidade para aprender uma profissão, isso piora se eu começo a pensar que talvez na minha cidade eu não tenha carne suficiente, ou eu não tenha água suficiente, ou eu não tenha casa suficiente para todo mundo. Então as cidades começam a depender uma da outra, porque uma cidade começa a preencher as necessidades que a outra não tem. Por isso que às vezes falta água em uma cidade, porque não choveu em outra. Porque o abastecimento de água de várias cidades vem de um único lugar. Estão percebendo como a gente está tudo amarradinho? Tudo enroladinho? Então, o imperialismo ele começa a surgir nesse contexto. Quando as cidades começam a não ser mais autossuficientes e as pessoas começam a perceber que para viver, e não é para ter luxo não, é para viver, elas dependem de lugares distantes. Elas dependem de recursos, comida, materiais, mão de obra, profissionais que não são produzidos ali. E então, os impérios, as nações, os países que começam a se sobressair economicamente nesse momento, começam a pensar assim: se eu tenho recursos que todos os outros precisam, eu posso tirar vantagem disso, dessa necessidade. Antigamente, para eu colonizar um país, como que eu fazia? Eu invadia aquele lugar, enchia todo mundo de porrada naquele lugar e obrigava eles a seguirem minhas ordens. Escravizo, mato, dou um jeito. Mas é assim que eu torno aquele lugar meu. É assim que eu tiro de lá as riquezas. Hoje, eu faço um empréstimo e cobro um favor. Hoje, eu levo a minha cultura para aquele lugar e torno aquela economia dependente da minha. Então, por exemplo, se você olhar bem, a quantidade de pessoas que andam de jeans e t-shirt, camiseta modelo americano, que é a camiseta que a gente usa no nosso dia a dia, se você parar para pensar na quantidade de palavras em inglês que a gente tem no nosso vocabulário, inclusive algumas palavras em inglês, elas fazem parte do nosso dia a dia, sem nem fazerem parte do dia a dia dos próprios norte-americanos, como o pendrive. Se você pedir isso para um norte-americano, ele vai ficar te olhando tipo, Pois é, isso é uma colonização cultural. E por que que isso muda alguma coisa na nossa vida? Porque quando a nossa cultura fica assim, por exemplo, os nossos artistas precisam competir diretamente com a Lady Gaga, se eles quiserem vender a sua arte. E a Lady Gaga não precisa nem fazer show aqui para isso. A gente vai ter a nossa televisão mostrando cenários que não são nossos. A gente vai ter pessoas procurando por produtos fabricados em outro lugar, com a cara de pessoas de outro lugar, e vão dar preferência para isso do que para coisas daqui, coisas locais. E a economia se move assim.
Então, se você pensar bem, quantas camisetas do Alceu Valença você vê na rua? Mas a Madonna você já viu. Marilyn Monroe e por aí vai. Isso é uma forma de imperialismo. É o imperialismo cultural. Existe também o imperialismo político e econômico, que é baseado em empréstimos e troca de favores. Basicamente é assim, tu tá quebrado, né? Te empresto uma graninha, não se preocupe em pagar mesmo porque você não pode, né? Não tem problema, eu espero, parcela bem, parcela bastante. E daí quando tiver a próxima votação na ONU, ou o próximo encontro do G20, ou preencha aqui o seu evento internacional que eu vou precisar de apoio, eu jogo a minha proposta, viro para os países que devem para mim e falo assim, então, sabe aquela... Você não pagou a última parcelinha do carnê, né? Não tem problema. Eu não vou nem cobrar juros. Só que assim, amanhã eu vou fazer um discurso, você vai me apoiar. E é assim que a gente consegue fazer política internacional. Através de troca de favores, de empréstimos. Alguns são descarados, outros são mais sutis, mas isso é uma forma de imperialismo também. Tá, beleza, Pro. Então aquele lance de invadir, bater muito no amiguinho, acabou. Não. Por exemplo, muitos dos produtos que você tem hoje na sua casa foram fabricados por mão de obra altamente qualificada de uma criança de 10 anos em posição de cócoras, montando circuitos eletrônicos que eles nunca vão usar na vida por 20 centavos de dólar. Não é exatamente a mesma coisa que os portugueses fizeram aqui no Brasil, mas note que a diferença não é tão grande. Se você pensar bem, a diferença é bem pequena, inclusive, porque é uma forma de violência, é uma forma de propagação da miséria e é uma forma de eu terceirizar a pobreza que o meu capitalismo vai gerar para outro. E é assim que a gente vai fazendo o imperialismo funcionar. É assim que a gente vai criando hegemonia. Ou seja, a gente vai fazendo com que países fiquem cada vez mais poderosos, porque tem cada vez mais gente que concorda com eles e imita aquele estilo de vida, e que então, durante os movimentos diplomáticos entre um país e outro, sempre vão fortalecer aquela ideia máter. Ok, beleza. E o que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? O que isso tem a ver? Bem, os Estados Unidos são a cara do imperialismo. Não, eles não são os únicos imperialistas do planeta e provavelmente também não serão os últimos. Mas, se tem alguém que pegou aquilo ali, dominou e falou assim, uou, essa é a minha praia, são os americanos, os norte-americanos. E isso é tão forte, mas tão forte, que quando eu falo são os americanos, você não pensa em você. Você pensa neles. Pois é, nós somos brasileiros. O Brasil fica na América do Sul. Mas quando eu falo em americanos, você não pensa nos canadenses, ou nos mexicanos, ou em nós mesmos brasileiros. Por quê? O imperialismo cultural é tão forte que nós naturalizamos a ideia de que América é sinônimo de Estados Unidos. Pegou? Pois é. Os Estados Unidos, eles foram uma colônia assim como nós. Só que as coisas são um pouquinho diferentes para eles, porque existem dois tipos de colonização. A colonização de povoamento e a colonização de extração. No Brasil, nós tivemos uma colonização de extração. O que é isso? Os portugueses, eles não estavam ligando muito para o que ia acontecer com esta terra. O intuito é vir, pegar tudo que dá para vender e ir embora. Se der ruim, problema de quem fica lá. Eu não sou trouxa de ficar lá. Esse é o plano. Pronto, assim, simples, rápido e fácil. Só que todos os países que foram colônia de extração, eles têm um desenvolvimento muito grande nos primeiros anos, porque são os anos em que você está criando a estrutura para extrair as coisas, e depois ele estagna e demora muito para qualquer tipo de urbanização, de ciência médica, de diplomacia, de saneamento básico, começar a se desenvolver naquele lugar. Então são países que, depois desse boom inicial, eles engatinham.
Todos os lugares que foram colônia de povoamento, aí é diferente, o buraco é outro. Não vou nem dizer que ele é mais embaixo, porque não é nem o mesmo buraco. Por quê? Na colônia de povoamento, o intuito é transformar aquele lugar no seu novo lar. É por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem Nova York, enquanto na Inglaterra você tem York. E o nome original dos Estados Unidos era Nova Inglaterra, porque o intuito era substituir a velha Inglaterra com o tempo. E pode pegar no mapa dos Estados Unidos, vocês vão ver várias cidades que tem a palavrinha new na frente. Essa palavrinha é porque aquela cidade é uma espécie de réplica da cidade original que você vai ter lá na metrópole, e o intuito é que aos poucos ela substituísse a cidade antiga. Ou seja, eu me preocupo com o que vai acontecer naquela terra, porque se der ruim, vai dar ruim para os meus netos. Então, se eu sujar a água, os meus netos vão ficar sem água. Se eu matar os animais e faltar comida, os meus netos vão passar fome. Porque eu vou morar aqui, eu vou me desenvolver aqui, e as gerações futuras da minha família vão estar aqui. Resultado, todos os países de povoamento têm uma colonização lenta, mas ela é gradativa e ela não para. Ela continua indo, e eventualmente ela não só ultrapassa aquela colonização de exportação e exploração e de busca de matéria-prima, que é o que nós tínhamos aqui no Brasil, como ela ultrapassa com muita folga. Então, se você compara os Estados Unidos da América como colônia e o Brasil como colônia, o Brasil parecia ser o máximo. Olha hoje como deu uma disparidade grande. Olha hoje como a economia é muito mais estável ali do que aqui. Olha hoje como o desemprego é muito diferente e como a disparidade entre as classes sociais são diferentes. Como a quantidade de riqueza produzida dentro e de pobreza produzida dentro são diferentes. Isso se dá porque eles preservaram os recursos naturais, enquanto a gente não. Ok? Colonização. Estados Unidos começa a colonização de povoamento com esse tipo de visão, e no início ele também era um território bem pequeno, eram apenas 13 colônias divididas em 3 bloquinhos, o norte e o sul, e as colônias do pão. Cuidado com isso, as colônias do pão geralmente vão vir sempre junto com o norte, ok? Só que o sul, ele tem uma estrutura muito parecida com o nosso Brasil colonial, mão de obra escrava, e o intuito é de produzir para levar para fora, não de ficar. O norte e as colônias do pão também tinham produção agrária, também tinha uma vida rural forte, mas o intuito era povoar e ficar. A colônia do pão tem esse nome porque era onde se produzia cereais. Só que esses cereais, essas farinhas, esses produtos agrícolas que eram produzidos nas colônias do pão, e tem esse nome porque tudo que produzia ali dava para fazer pão, era feito para consumo interno. Ou seja, havia uma preocupação em criar o que nós chamamos de mercado interno. Uma estrutura para que os produtos feitos aqui saiam da fazenda para a sua mesa. Então, para ter mercado interno, eu tenho que ter estrada para levar esse produto da onde ele é feito para onde ele vai ser consumido. Eu tenho que ter o pequeno comerciante, a pequena burguesia, que é o tio da vendinha que te vende a farinha para sua mãe poder fazer o seu bolo, ou para você cozinhar, fazer aquele seu franguinho empanado. Pois é, tanto o frango quanto a farinha que você vai usar para empanar são 2 tipos diferentes de logística. E isso eu só vou ter se eu tiver transporte, combustível, estrada e tecnologia para fazer isso durar muito tempo. Porque ó, a farinha, ela é um não perecível, né? Quando tu compra, vem ali na cesta básica e dura uma vida, certo? E o frango? O frango estraga. Mesmo que eu transporte ele vivo, ele vai envelhecendo. E quanto mais tempo levar para matar, mais dura vai ser a carne.
E se eu matar ele e levar só a carne, apodrece. Então, nota como eu tenho que ter várias preocupações, e essas preocupações, essa fritação de miolo, me faz desenvolver tecnologia. Porque eu começo a pensar em maneiras de fazer isso funcionar, e quanto maior o meu país, mais difícil é fazer isso funcionar. Porque mais tecnologia eu preciso. Então, o desenvolvimento científico é grande, é enorme. É por isso que no norte e nas colônias do pão, você vai ter cidades surgindo com uma malha de estradas e também transporte fluvial, ou seja, transporte feito por rios. Sacou? Tá com isso na cabeça bem fresquinho? Qual que é o tchan? O tchan é: os Estados Unidos têm uma colonização tardia, ou seja, demorou um pouco para eles começarem a fazer isso. Resultado: o rei da Inglaterra, ele pôde ver outros países colonizar outros lugares da América primeiro, inclusive os portugueses aqui com o Brasil. E uma das coisas que era notável é muito difícil manter o controle da colônia, e não manter o controle da colônia faz eu gastar e perder dinheiro. Então, os ingleses, eles tiveram excesso de controle, e esse excesso de controle vai causar revolta. O excesso de controle tem uma coisa positiva: diminuiu muito a sonegação de imposto. O que é isso? Tudo que é produzido no país, eu tenho que pagar uma taxa para o rei. Essa taxa é um imposto. Para eu vender e comprar, eu também pago taxas, que são impostos. No Brasil, por exemplo, como o rei de Portugal estava do outro lado do mar, a sede da polícia portuguesa estava do outro lado do mar, e a fiscalização era muito difícil, porque olha o tamanho de Portugal, olha o tamanho do Brasil. Eu sonego o imposto. Eu escrevo no papel: vendi tanto. Mas na vida real eu vendi muito mais. E os portugueses até sabiam que isso acontecia, mas eles não conseguiam provar, porque até as autoridades receberem a denúncia, viajarem, virem até aqui para fazer a fiscalização, você tinha de 6 a 8 meses de diferença entre a denúncia ser feita e apurada. Então, se não tem cadáver, não tem crime. Não achei nada de errado, não aconteceu nada. Os portugueses ficavam frustrados porque eles sabiam que tinha um problema, mas eles não conseguiam corrigir. O rei inglês, ele observava tudo isso e ele pensava: na minha colonização eu tenho que fazer diferente desde o começo, para eu não ter esse problema. Resultado: logo no início da colonização, os colonos mal desceram do Mayflower e já tinha todo um sistema de regras e todo um sistema de fiscalização, e soldados do exército inglês fazendo essa fiscalização com leis extremamente punitivas, e tudo assim logo de cara, logo de começo. Então, viver nos Estados Unidos no início era muito difícil, e especialmente os produtos eram muito caros, tá? E o que vai nos levar à tal da festa do chá de Boston, que é o estopim da independência dos Estados Unidos. Não é como se outros lugares não estivessem fazendo independência. Vários lugares estavam, todos eles na América. Vários países estavam chutando os europeus assim, na base do tiro, porrada e bomba. Os norte-americanos eram só mais um grupo descontente. Só que esse excesso fazia com que ficasse quase impossível para um colono norte-americano consumir as coisas que ele mesmo produzia. Então, a tal da festa do chá de Boston foi só uma desculpa muito pertinente. Já havia várias conferências sendo feitas, representantes de vários dessas 13 colônias, que vão se tornar 13 estados, se encontravam com uma certa periodização, né? E não funcionava, eles não chegavam num acordo, vivia sentando porrada um no outro, e era porrada mesmo, porrada entre as colônias do norte e do sul, ao ponto de quase ser uma guerra civil, ao ponto de rolar um sanguinho, e isso atrasava a independência. Com a festa do chá de Boston, que era uma revolta pontual, nós vamos ter o quê? Uma resposta desproporcional. Então, um
muitos grupos descontentes se revoltaram, fizeram a tal da festa do chá de Boston, que é um momento em que várias pessoas invadem o porto de Boston e jogam mercadorias que estão dentro dos navios para ir para a Inglaterra no mar, destroem várias caixas e mais caixas de chá mate, joga tudo no mar, dá um prejuízo gigantesco para a Inglaterra. Só que os ingleses responderam isso como? Mandando o exército tacar fogo nas fazendas dos colonos por qualquer suspeita, ou mesmo se não houvesse nenhuma suspeita razoável, só para dar o exemplo. Então, tipo assim, não só quem participou do chá de Boston estava sendo punido, mas um monte de gente que não tinha nada a ver com o pacto. Crianças, idosos, animais estavam sendo mortos para poder tocar o terror mesmo. O rei da Inglaterra achava que com isso os colonos iam ficar apavorados demais para tentar a independência como os outros americanos estavam fazendo. E, na verdade, eu tiro o seu pela culatra, porque aquele monte de gente que se odiava, as 13 colônias que estavam quase indo para a goela um do outro, resolveram se juntar e falar assim, eu não gosto de você, mas eu gosto menos dos ingleses. Então a gente vai trabalhar junto, expulsar esses caras daqui e depois a gente se resolve. E é o que é feito. Em 4 de julho de 1776 é declarada a independência dos Estados Unidos após uma longa guerra de independência, um longo conflito onde Norte, Sul e as colônias do Pão unem forças e tiram os ingleses da terra norte-americana na base da porrada, com uma ajudinha da França que só queria ver o circo pegar fogo. Resultado, depois que os ingleses saíram, longas e longas discussões de que tipo de país os Estados Unidos seriam começam. Em 1776 tem a independência. Em 1861, essas discussões de que tipo de país nós vamos ser e o que fazer agora que somos independentes explodem numa nova guerra, que é a Guerra Civil Norte-Americana ou Guerra de Secessão. Se tu tiver que dar uma resposta rápida, sem pensar muito, motivo da Guerra de Secessão, você joga lá, escravidão, tá tudo certo. Só que na real, existem 3 grandes motivos para a Guerra de Secessão estourar. E o primeiro realmente é a escravidão, porque o Sul era escravista e, portanto, ele tinha aquela lógica de produzir para vender para fora. Então o Sul quase não tinha cidades, quase não tinha estradas, quase não tinha desenvolvimento urbano. O Norte, você vai ter industrialização, você vai ter produção em larga escala, você vai ter cidades muito grandes e você vai ter o trabalho assalariado, proletário. Essa discussão é muito forte porque vários países começam a boicotar a importação e exportação de países escravistas. Então o Sul começa a pesar na economia do Norte. Por quê? Países europeus não querem comprar produtos norte-americanos porque o Sul tem trabalho escravo. Por outro lado, para o Sul, quebrar o trabalho escravo, tirar o trabalho escravo ia quebrar a economia local deles. E isso leva à discussão armada. A segunda coisa é a questão alfandegária. É um nome chique para dizer imposto sobre importação e exportação. O Norte queria muito estimular que os norte-americanos comprassem produtos feitos na América do Norte. E era difícil competir com os países europeus. Então, o que o Norte queria? Colocar impostos mais altos em produtos de fora e mais baixos em produtos de dentro. Ok? Tranquilo? Só que para o Sul isso é um problema. Porque como o Sul não tem indústria, como o Sul não tem núcleo urbano, o Sul estava acostumado a fazer o quê? Importação e exportação em grandes quantidades. Eles vendiam tudo que eles produziam para a Europa e eles compravam tudo que eles precisavam da Europa. E essa lógica funcionou por tanto tempo, mas tanto tempo,
que tirar isso de repente podia quebrar as grandes famílias poderosas que eles tinham naquela região. Essa discussão também vai levar a uma luta armada. E qual que é a gota d'água? Abraham Lincoln. O norte ama Abraham Lincoln. Tem estátuas dele, tem camisetas dele, peça de teatro na escolinha. O sul, not so much. O sul via Abraham Lincoln como um entusiasta anti-escravagista, um desses aí que se mistura com essa galera mestiça, um progressista, um lunático com a cabeça no futuro, que não sabe que os pés estão no presente. E essas falas, esses apelidos eram colocados no Lincoln com um quê bem forte lá no sul. As ideias do Lincoln eram vistas como ideias futuristas, ou seja, ideias que não se encaixavam na realidade presente dos Estados Unidos, porque o Lincoln era praticamente um nortista, defendendo ideais nortistas. E a eleição dele fez com que as coisas não fossem mais discussões teóricas e vontade de sentar porrada no amiguinho, mas sim fatos. A gente vai ter a explosão da Guerra de Secessão norte-americana. Essa Guerra de Secessão, ela vai durar até 1965. São 4 anos de porradaria, sanguinolência e caos. E depois desse caos todo, nós vamos ter o Sul se submetendo à abolição da escravatura e a uma industrialização tardia. E enquanto o Sul está se industrializando de maneira tardia, o Norte está entrando na onda imperialista. Lembra que eu falei que o imperialismo ele ia ser uma linha, um fio condutor entre várias matérias nossas? Pois é, o norte dos Estados Unidos já começa a ter uma política imperialista bem forte para poder assumir o que nós chamamos de protagonismo na política local. Ou seja, ele começa a desenhar aquela ideia de que quando você fala em americanos, você só pode estar falando de estadunidenses. E que os Estados Unidos da América são sinônimo do continente americano como um todo. Até então, isso era uma questão local e isso só vai mudar realmente para uma questão global com as guerras mundiais. Aliás, a Primeira Guerra Mundial é uma coisa que você deve prestar muita atenção. E é o nosso próximo assunto, que é o quê? O maior conflito até então visto na história da humanidade, uma guerra de proporções mundiais. Pronto, mas não foi todos os países do mundo que lutaram e nem foi todos os países do mundo que tiveram conflito interno. Não. Mas as consequências desse conflito afetaram o mundo inteiro. Por isso que nós chamamos de guerra mundial. Porque literalmente tudo vai ser afetado em nível maior ou menor, de maneira direta ou indireta. Ninguém saiu ileso. Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. É uma guerra que não parece ser tão longa assim, se você pensar em guerras mais antigas, que duraram 100, 200 anos, conflitos que se arrastam, às vezes, por quase milênios, mas em 4 anos o estrago feito foi maior do que nessas guerras antigas que duraram quase séculos. Então, isso é assustador. E adivinha qual que é um dos principais motivos para que a Primeira Guerra Mundial exploda? Imperialismo. A gente já tem aí algum século, 1,5 séculos, quase 2, de países fazendo políticas imperialistas de maneira bem ostensiva. Em alguns países um pouco menos de tempo, em outros países um pouco mais, mas nós já temos aí quase 150 anos ou 200 anos em alguns lugares já, de um imperialismo acontecendo de maneira sistemática. Então você vai ter vários países tentando exercer domínio indireto sobre outros, para poder suprir as coisas que faltam no seu próprio território. Isso levou, por exemplo, à partilha da África. Os caras pegaram todo o continente africano e cortaram como se fosse um bolo.
e dividiram entre países que nenhum deles é africano. Então, por exemplo, os donos da África eram europeus e asiáticos. E africanos mesmo que moravam lá nunca foram consultados. Tá? Isso é importante. Jamais foram consultados. Embora suas tribos tenham sido cortadas no meio, suas cidades tenham sido destruídas e os seus recursos naturais tenham sido levados, em nenhum momento eles foram consultados. E quando eu digo ser consultado, eu estou sendo gentil, porque, por exemplo, a incursão belga na África, os caras não queriam gastar nem munição, eles enfileiravam 5 africanos amarrados e davam um tiro só, para matar os 5, que é para economizar bala. Porque as pessoas que moravam na África, para os povos europeus e asiáticos, eram vistos como um problema. Um problema. Um problema para eu poder pegar os minérios, um problema para eu pegar os metais, um problema para eu pegar os animais, um problema para eu levar a água, a madeira. Então, as pessoas que moravam na África, elas eram desconsideradas. Só que isso cobra um preço com o tempo. Primeiro, que as guerras internas e as revoltas. Meio que se alguém entra na sua casa, senta 3 tapas na tua cara e leva embora teu almoço, você geralmente não deixa isso acontecer de maneira pacífica. Então as guerras internas no continente africano desgastaram os europeus com o tempo também. Porque você fazer isso de vez em quando é uma coisa, mas você fazer isso por séculos acaba sendo complicado. Segundo, começam a surgir movimentos chamados de ultranacionalistas. O que é um movimento ultranacionalista? Não é um nacionalismo saudável. Nacionalismo é o sentimento de você ter orgulho do país onde você mora. E tá tudo bem, isso é legal, é bonitinho, é até legal que você cultive isso dentro da sua vida em algum nível. Mas quando eu falo em ultranacionalismo, eu estou falando de fanatismo. Eu estou falando do sentimento de que só porque você nasceu em um lugar, você é superior a quem nasceu em outros lugares. Quando a gente fala em ultranacionalismo, a gente está falando de classificar pessoas em melhores, piores, entre aquelas que merecem governar e aquelas que precisam ser governadas. Eu também estou falando sobre pessoas que são consideradas úteis e boas só porque nasceram num lugar, e as pessoas que são consideradas más e descartáveis só porque nasceram em outro. Tá difícil? Então vamos lá. Quantos gênios nasceram na África? Vocês não sabem, né? Então, porque geralmente eles são mortos antes de alcançarem a vida adulta. Então, eu não sei se na África eu vou ter um gênio, ou vou ter um grande mestre em alguma coisa, meramente porque eu nem deixo eles se desenvolverem. E daí eu crio aquela ideia de que o continente africano é pobre, quando na verdade não é. Se você pensar que, por exemplo, enquanto os egípcios já tinham cirurgia cardíaca, os europeus malemar construíam as suas cidades, as coisas mudam de perspectiva. Só que durante o auge do imperialismo, esse preto e branco era muito útil para você poder justificar a barbárie. E aí o que nós vamos ter? Primeiro, essa partilha da África com revolta armada. Segundo, esse orgulho nacional doente, onde eu acho que eu tenho direito sobre todos os outros que não são da mesma nação que eu. Terceiro, a paz armada, que é o quê? Deseje a paz preparando-se para a guerra o tempo todo. E quinto, eu só preciso de uma desculpa. E essa desculpa vai vir com o assassinato de Francisco Ferdinando, arquiduque da Áustria. O cara era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Um império gigantesco com vários países anexados. E todos eles faziam parte desse império por séculos, até que o ultranacionalismo começa a surgir
e muitas pessoas começam a questionar por que eles fazem parte do Império Austríaco se eles não se sentem austríacos. Entre os grupos mais proeminentes, nós temos os eslavos e os bósnios, sérvios, herzegovinos, que agora a gente não tem mais a Bósnia e Herzegovina como um país do jeito que você conhece naquele tempo, por conta disso. Você vai ter os Países Baixos, todos eles dentro desse grupinho. Você tem os germanos, que são os austríacos, mas também são os alemães, Germany, também são os poloneses. Você vai ter esses dois grupinhos dentro do mesmo império e cada um pensando em ter o seu próprio país. Francisco Ferdinando viaja para a Bósnia e é assassinado por um grupo terrorista sérvio. E daí a gente usa a velha técnica Jedi, de jogar a culpa no próximo trouxa para que ele resolva o problema. Como? A Áustria questionou por que a Bósnia não protegeu a visita do arquiduque. Os bósnios jogaram a culpa na Sérvia, porque afinal de contas o grupo terrorista que assassinou o cara era de lá. E a Sérvia jogou a culpa na Áustria. Como é que você manda um cara viajar e não manda uma equipe de escolta eficiente? Como os três grupos estavam se matando ali, um acusando o outro, naquele melhor meme do Homem-Aranha, foi chamado um tribunal internacional. E esse tribunal internacional começou a julgar a causa, teoricamente, de maneira neutra. Então, outros países que não tinham nada a ver com o conflito começam a tentar ver de quem seria a culpa e quem deveria pagar a indenização para quem deveria fazer o quê. Só que graças ao imperialismo, ninguém tá neutrão, ninguém tá isentão nesse rolê. Por quê? A Itália e a Alemanha tinham várias conexões. Eles precisavam de metal e eles acabavam fazendo conexões para poder conseguir esse metal que eles queriam. E isso fez com que eles influenciassem no Tribunal Internacional. Tanto é que eles vão levar a culpa do conflito sem que ele nem tivesse lá quando começou. Por quê? Enquanto a Áustria, Bósnia e Sérvia estavam se pegando de porrada, a Itália e a Alemanha ficavam em volta gritando briga, briga, briga. Porque enquanto os três estavam se matando, eles não tinham concorrência no mercado por matérias-primas. Logo, o conflito começa a escalonar. E os países começam a duvidar da neutralidade do julgamento e chamar outros países que seriam mais neutros. E de novo, essa neutralidade é colocada em xeque. De novo, mais países são chamados até que escale por um conflito generalizado e a gente vai ter aí o chamado conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial. Algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, essa guerra quebra todas as regras para a guerra. Ataque surpresa. Pela primeira vez começa a acontecer de maneira sistemática. Guerra a qualquer hora do dia ou da noite, porque pela primeira vez você tem tecnologia para enxergar de noite, então para que fazer guerra só de dia? 3. Guerra em área urbana. Eu não faço mais a guerra separada apenas entre soldados. Agora eu vou envolver os civis. Eu vou trazer a guerra para dentro da cidade, eu vou explodir prédio com gente dentro. Isso é novidade. E, por último, o avanço tecnológico que traz armas experimentais. Então, na Primeira Guerra Mundial, você vai ter a estreia do lança-chamas, do míssil. Você vai ter o grande debut da Grande Berta, que é uma arma que vai dar origem a uma espécie de tanque de guerra de proporção grande o suficiente para derrubar prédio. Os próprios tanques de guerra, submarino, avião, você vai ter sniper, você vai ter um monte de coisa que não existia. Isso gera duas fases do conflito. Primeira guerra de movimentos, todo mundo vai pra porrada, vai pro pau, e daí eles veem essa tecnologia nova, entram em pânico e começa a segunda fase, que é a guerra de trincheira. Ninguém sai do lugar porque todo mundo tem medo de se mexer. Os buracos são cavados, a gente entra ali dentro, e é aquele momento do no man's land, né? Onde você ergue um pouco a cabecinha para ver se vai tomar um tiro, né? Aquele ali morreu, ninguém ergue. Então,
você passa dias, meses, anos avançando 1 centímetro, 2 centímetros. E a guerra parece que não acaba nunca. Um conflito que deveria ter durado 2 meses durou 4 anos. E, por último, o final da Guerra Mundial, ele acontece com um grande acordo chamado Tratado de Versalhes, que resolve responsabilizar a Alemanha e a Itália, não por começarem o conflito, mas por escalonarem ele em nível mundial. Você vai ter o que nós chamamos de fenômeno edípico, ou seja, o Tratado de Versalhes é criado para evitar uma Segunda Guerra Mundial por conta do trauma causado pela Primeira, e alerta de spoiler, é o que vai causar a Segunda Guerra Mundial. Você vai ter uma geração de traumatizados, mutilados, paranoicos e países armados até os dentes, completamente desesperados por garantias de que os vizinhos não vão começar um conflito caseiro, porque o último conflito caseiro escalonou de maneira absurda. E tudo isso vai levar ao que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. Mas aí é assunto para uma próxima aula.